Mariana, entrou? Tá me ouvindo? Tá certo, então. Vamos lá, gente. Então, eu vou me apresentar e depois você se apresenta, pode ser? Então, vamos lá. Eu sou Tatiana Couto, eu sou terapeuta ocupacional, eu fiz especialização em gerontologia, geriatria e gerontologia. Atualmente eu trabalho com cuidados paliativos e geriatria, quer dizer, atualmente eu trabalho com pacientes com Covid-19 e aqui eu sou de São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual. E eu quero agradecer o convite do CREFITO 11 para fazermos então essa live aqui no dia de hoje e mostrar as várias facetas da terapia ocupacional na linha de frente. Passo a palavra agora para minha colega Mariana. Olá, boa noite. Tá me ouvindo, Tati? Tô te ouvindo. Me chamo Mariana Souza, eu sou a atual presidente da Abrato DF, sou coordenadora do Serviço de Terapia Ocupacional no Hospital de Santa Maria, que fica aqui no Distrito Federal. Tenho pós-graduação em neurologia, habilitação de membro superior e também sou mestranda na área de gestão e cuidados da saúde. Tá certo. E aí, aqui, junto com a gente, fazendo o trabalho aqui de nos ajudar a organizar essa live e também estar nos bastidores com a gente, o Naum Mesquita é terapeuta ocupacional, está dando boa noite para todos os nossos colaboradores aqui, os nossos colegas que estão nos assistindo. O Naum é terapeuta ocupacional, o Naum já foi presidente da Abrato, o Naum faz um trabalho importantíssimo lá no Distrito Federal. Eu esqueci de falar também, viu, Mariana, que eu fui presidente da TUESP aqui em São Paulo por 2 gestões. Então, nós temos aí também um percurso político na terapia ocupacional, né? Vamos lá, eu acho que a gente podia começar contando um pouco do nosso trabalho. Você não quer começar? Posso começar sim. Então, vamos contextualizar um pouco, né, do nosso cenário de atuação. No hospital em que eu trabalho, está sendo um hospital de referência para pacientes Covid, né? E diante disso, a minha equipe foi solicitada para fazer parte da equipe mínima mesmo, né? Do contato direto com o paciente com Covid. Então, na minha equipe tem um terapeuta ocupacional, ele é responsável diretamente pela UTI Covid, né? Então, ele é exclusivo nesse cenário. Lá também tem um PS Covid, que é a porta de entrada, né? Que são realizados os primeiros exames, as primeiras consultas, a triagem, né? E nesse momento a gente não tem um PO fixo nesse local, mas a gente atende caso por meio de pareceres, que eu acho que depois a gente, nas condutas e encaminhamentos, a gente fala um pouquinho mais, né, Tati? Isso aí. Então, eu vou apresentar também o lugar que eu trabalho e depois a gente vai falando um pouquinho A gente combinou de falar um pouquinho dos encaminhamentos, da segurança no trabalho, dos procedimentos em si, né? E acho que a gente amarra depois com uma discussão que a gente já teve, que foi muito bacana com o Naum, com todas as linhas de frente que o terapeuta ocupacional está trabalhando. Ótimo. Pode ser assim? Então, tá bom. Gente, a ideia é vocês que estão nos assistindo participarem ativamente para a gente fazer um bate-papo bem bacana, tá? Então, vamos lá. Eu trabalho num hospital aqui, que é em São Paulo, que é o Hospital do Servidor Público Estadual. É um hospital que atende os servidores do Estado e os seus dependentes, tá? E é um hospital de nível terciário, então, obviamente, de alta complexidade. Um hospital grande, que tem em torno de 700 leitos, e a gente faz atendimento de ambulatório, atendimento a exames, atendimento de pronto-socorro, enfim, tem internação e tudo. Atualmente, o terapeuta ocupacional está inserido, infelizmente, nós temos poucas profissionais, né? Como todas as frentes onde a gente está, nós temos poucas profissionais, e atualmente nós temos 2 direto nas enfermarias Covid, eu fazendo um intercâmbio entre a enfermaria Covid, a UTI e o trabalho de comunicação,
e uma outra que nos ajuda nos bastidores, na organização do material e responde às interconsultas dos pacientes não Covid. Por uma questão de saúde, ela não pode ter o risco de contrair a Covid, de desenvolver a Covid, melhor dizendo, contrair o coronavírus. Então, ela nos ajuda dessa forma, tá? E aí, acho que a gente pode começar contando um pouquinho, então, agora, continuando, Mari. A ideia é ser um bate-papo mesmo entre nós duas e o pessoal colaborando. Isso. E quantos terapeutas tem no seu hospital, Tati? Hoje? Quantos? Três, meninos. Três. A gente tem eu e a minha colega Luciana, que inclusive é a minha chefe, no front mesmo da guerra, né? Então a gente fica de manhã, ela e a outra colega Isabelle ficam na preparação do material que a gente tem levado para os pacientes, e à tarde a gente sobe para fazer os atendimentos. Eu fico de manhã, aproveitando já que eu estou falando aqui, eu fico de manhã fazendo um trabalho de comunicação com as famílias dos pacientes que estão internados na UTI. Um trabalho de acolhimento, de levantamento de demandas, que às vezes não são demandas só da terapia ocupacional, mas que são demandas de outras áreas, e a gente faz os encaminhamentos. E agora, hoje, eu estava até contando para vocês um pouquinho antes da gente entrar na live, né, que a gente atrasou para começar aqui, mas a gente já estava junto um pouquinho antes. Hoje eu comecei a fazer, eu na verdade estava fazendo esse trabalho antes, de receber, eu então pedia para as famílias me enviarem áudios para enviar para esses pacientes que estão lá na UTI, que não recebem visita, que estão muitas vezes entubados, sedados, curarizados, enfim, está bem complicada a situação. Então, a gente tem um intensivista que é super parceiro, e ele coloca os áudios para os pacientes. As famílias me enviam, e eu envio para ele, e aí, então, ele coloca para os pacientes. Hoje ele me convidou para ir para a UTI, então eu fui para a UTI, a convite dele. Bom, o Naum falou que já viu de tudo nessas lives, olha aqui, ó. Ah, meu Deus do céu, desculpa, gente. O Naum e o... Desculpa, Lô, agora não. Por favor, Lorena. Lorena, por favor. Ai, gente, desculpa, olha, a terapeuta está falando que é mãe. Por favor, Lô, você precisa me obedecer. Eu não vou te dar atenção. Bom, e aí, o Bruno, que é o médico intensivista, passa esses áudios para os pacientes. Aí hoje, então, ele me convidou para ir lá, e eu agora estou 2 vezes por semana ficando na UTI, passando esses áudios para os pacientes. E uma coisa que eu reparei que tem sido muito bacana é o quanto a gente impacta os pacientes, né, que às vezes conseguem ter alguma reação, o quanto a gente impacta a família por dar essa possibilidade, né? E mais que isso, uma outra coisa que eu percebi, assim, que é meio en passant, que se você não está ligada, não consegue perceber, é o quanto a gente impacta a equipe. Com certeza. Porque eles passaram a olhar diferente para alguns pacientes, quando você sabe que aquele paciente tem uma família. Então, hoje eu entrei no quarto de uma senhora e coloquei um áudio que o filho falava: mãe, eu estou cuidando das suas plantas, fica tranquila. O quanto a gente vai tirando aquele paciente, deixando de ser só um corpo que a equipe da enfermagem cuida, e passa a ser uma pessoa, né? E isso foi, assim, uma mudança radical. Nossa, quer dizer que ela gosta de plantas? Sim, ela gosta de plantas. Sim. Olha que bacana. Isso. E uma questão que eu tenho sentido também, Tati, não sei se você compartilha comigo, é que a própria equipe agora tem identificado demandas para TO. E que isso era uma coisa que antes não acontecia.
né? Então, assim, agora a equipe, ela se empoderou disso, assim. Isso para mim foi muito marcante. Então, assim, antes não tinham demandas que chegavam pra gente da equipe, mas agora, assim, o que tem de parecer pra gente, às vezes a gente até não consegue atender. E, de fato, são demandas que a TO atende, né? Não são demandas, assim, que, não sabe para quem encaminhar e aí chama o TO. Não, são demandas que, de fato, o TO atende. Então, isso, para mim, diante do trabalho junto com a equipe, foi muito marcante. Não sei se isso aconteceu também no seu hospital. Aconteceu também, tanto que essa outra colega que eu comentei está indo responder algumas interconsultas de pacientes não Covid, porque a gente está tendo que responder essas duas questões. Essas duas questões, né? De pacientes não Covid e de pacientes Covid. E agora essa quantidade de encaminhamentos aumentou. Eles descobriram que exatamente. E assim, não são só em setores que assim, são propriamente do Covid. Né? E assim, eu digo que eu sou privilegiada porque a minha equipe tem bastante TOs. Nós somos 13, né? Num hospital que não é muito grande. Né? Mas assim, tem do ambulatório até a UTI, então tem TO no ambulatório, tem TO no PS, né? Em todas as enfermarias e na UTI. Então, nenhum dos setores falta terapeuta ocupacional. Né? Mas essa identidade, né, surgiu agora. Né? Eu acho que assim, é um trabalho novo, essa equipe está lá tem um ano, mas essa identificação dos outros profissionais da equipe multi, da equipe médica, da enfermagem, veio a partir do Covid. Né? Isso para mim foi muito marcante. E assim, Tati, vocês se prepararam de alguma forma para esse atendimento específico do Covid? A sua equipe teve alguma preparação? Porque a gente sabe da questão da paramentação, que é muito importante, né, nesse cenário. Eu acho que principalmente da desparamentação, né, que a gente sabe que tem estudos, né, principalmente na China foi o que surgiu o primeiro estudo que falava que os profissionais de saúde se contaminavam na desparamentação, né? Então, assim... Olha... lá no hospital que eu trabalho, eu acho que eles estavam muito preparados já para quando chegasse o coronavírus no Brasil. Nós não estávamos, enquanto terapeutas ocupacionais, né, enquanto categoria, mas o pessoal da moléstias infecciosas, lá, que são os infectologistas, teve o primeiro caso no Brasil, que foi aqui em São Paulo, no dia seguinte eles já soltaram todas as diretrizes, do paciente, como tinha que ser quando chegasse ao hospital, como tinha que ser o atendimento, enfim. Teve, então, essa preparação. E eles fizeram, todos os profissionais do hospital, independente se ia ou não atender paciente com Covid, a gente teve que passar por um treinamento que era justamente de paramentação e desparamentação. Então, a gente teve, além da parte teórica, do que era o coronavírus, do que é a Covid, como pega, como se previne. Então, teve toda essa questão teórica, e aí depois a questão da paramentação e desparamentação. A gente foi bem preparado para essa questão. A gente tem equipamentos de proteção individual, não nos faltou. Às vezes a gente vê ali uma falta no setor, mas é uma questão que a enfermagem precisa buscar, porque está todo mundo atolado de trabalho, né? A gente está trabalhando muito mais do que trabalhava antes, né? Então, como é que foi aí? Me conta a sua Aqui foi, de fato, uma mudança de rotina mesmo, né? Então, a gente teve esses treinamentos pontuais, né? De o que era... como que ia chegar até o nosso hospital, que era muito importante essa questão do caminho que esse paciente ia fazer, né? Então, a gente ia acolher esse paciente no PS, né? Como que seria essa recepção, esse acolhimento desse paciente, né? Então, assim, o paciente, quando ele chega no PS COVID, né? Ele chega geralmente acompanhado, né? O resultado dele dá positivo, o acompanhante não fica mais, né? Então, ele fica sozinho neste momento, né? Tem esse diagnóstico que a priori, nesse primeiro momento, falando de uns meses atrás, era extremamente assustador, hoje também, né? Mas eu acho que hoje a gente tem um diálogo mais preciso, né, nesse acolhimento, mas anteriormente a gente não tinha, né? Então foi uma construção até mesmo de diálogo, assim, né? Como que a gente vai acolher esse paciente que vai chegar aqui com seu familiar, vai dar um positivo, ele vai ficar, né? E a família vai ter que ir embora.
ele fica assim, os pacientes graves, né? Para quem não está tendo muito contato, os pacientes que estão, assim, sem sintomas, assintomáticos, eles voltam para casa e fazem a quarentena, né? Ficam os 14 dias isolados. Mas os pacientes que estão com algum sintoma, principalmente respiratório, eles ficam no PS, né? Então, esse familiar vai embora. Então, assim, eram dois trabalhos que o terapeuta tinha que fazer inicialmente, né? Então, era um trabalho de acolher o paciente e um acolher também dessa família. Então, a gente também começou por esses treinamentos, além desses outros treinamentos de paramentação, desparamentação, que eu acho essencial e super importante. Então, assim, para a gente foi tudo novo, né? Então, a gente que fala tanto de rotina, a gente teve que construir de novo, né, muita coisa e desconstruir. Maria, voltou. A gente... Eu disse assim, a gente também teve uma mudança na rotina, no sentido de que todos os nossos atendimentos ambulatoriais, porque, como eu comentei no começo, né, não é só um serviço hospitalar, a gente também tem o serviço ambulatorial. E todos esses atendimentos ambulatoriais foram suspensos. Então, e fisicamente, né, o prédio que eu trabalho num complexo grande, né? Tem o hospital, o prédio do hospital, tem o prédio da reabilitação, tem o prédio da farmácia, é grande. Quem conhece São Paulo aqui sabe que eu estou falando quase de um quarteirão. E aí a gente precisou mudar a nossa rotina, porque esse prédio que eu trabalho, que é o da reabilitação, virou um prédio de vestiário. A gente se troca quando a gente chega, né? Então a gente chega lá, tira a nossa roupa, coloca a roupa do centro cirúrgico, e antes até daquela paramentação toda, da luva, do face shield, da N95, do propé, do avental. Então, antes a gente está com aquela roupinha verde, que a gente chama de pijaminha. Mas a gente, então, teve essa mudança de rotina, e que a gente precisou se adaptar também, né? E como TO, acho que a gente fez isso muito bem feito. A gente tem acolhido outros profissionais. A gente fez inicialmente esse processo aí de se outras equipes precisassem de orientação, a gente abriu essa possibilidade. Se precisassem de orientação, de rotina, a gente poderia fazer esse trabalho. A gente não teve ninguém que veio porque acho que nem identificou muito bem essa demanda, mas a gente abriu essa possibilidade. E é isso, né? Todo mundo mudou a própria rotina. Sim, com né? certeza. E aí, agora, conta um pouquinho como tem sido os atendimentos. Vamos para essa parte? Será que o pessoal está curioso? É uma curiosidade, assim, eu acho que eu sempre recebo essa pergunta, né, das pessoas, assim, dos TOs, assim, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, mas eu acho que é importante a gente frisar também que a dúvida não é só nossa, né, então o novo não foi só pra gente, né, foi para todo mundo. Então, assim, não se sintam diminuídos em relação a isso, né? Inseguros, eu acho que essa é a palavra. Inseguros na sua prática profissional por conta desse novo, né? Foi novo para todo mundo. E o que é importante, o que eu acho que eu sempre tento trazer até para minha equipe, é que o raciocínio terapêutico é o mesmo, né? E, assim, você vai tratar o paciente do COVID com o mesmo raciocínio terapêutico de um outro paciente. Eu acho que isso facilita muito o entendimento, né? Mas, assim, as práticas, a forma que a gente vai fazer isso que é diferente. Porque o cuidado é em dobro, o material, você tem que pensar muito bem no que você vai usar, né? Você tem que, a sua prática, ela tem que estar muito bem estruturada, porque você não tem muito tempo, né? A rotina, ela é muito maçante dentro de uma UTI, né? Ou até mesmo dentro da enfermaria. Tudo tem sua hora, tudo tem seu lugar, né? Então, isso é muito difícil. Né? Então, o que a gente tem que pensar de diferente é exatamente isso. É na prática em si. Mas o raciocínio é o mesmo. Né? Então, assim, e o novo vai para todo mundo, que é o que importa. Né? É isso mesmo. Acho que a gente teve que aprender a andar de bicicleta com a bicicleta andando, né? A gente não teve muito tempo para se preparar. Todo mundo foi... Apesar da gente saber que isso ia chegar, a gente não se preparou, acho que nenhuma categoria se preparou, né? Nem os médicos, nem os enfermeiros, tampouco os terapeutas ocupacionais. E a gente vê, assim,
que a gente está aprendendo, mas que é óbvio que vão sair vários estudos, várias evidências, mas que por enquanto a gente está nesse processo de entender o que funciona, o que não Exatamente, funciona assim, na prática, né? a nossa resposta de assistência, ela está sendo aprimorada, né, e ela está sendo vista em loco, né, que é o mais difícil, né? A gente não tinha um manualzinho assim de, olha, o TO vai fazer isso. Não, então a gente teve que ter esse raciocínio e pensar em como que a gente poderia estruturar essa prática, né? E esse novo campo de atuação. E eu acho que o que nos ajuda em pensar nesse novo campo, nesse novo cenário, é você estruturar muito bem o seu serviço de terapia ocupacional, né? Então, tem coisas que, de fato, a gente tem que pensar sempre, que a gente não pode deixar de pensar e que a gente vai pensar também para esses pacientes com Covid. Né? Eu acho assim, a nossa atuação dentro do desempenho dos papéis ocupacionais, em qualquer lugar isso vai acontecer. Né? Então, assim, o paciente com Covid na UTI, na enfermaria, chega no PS, a gente vai ter que ter esse raciocínio. Né, pensar em questões de funcionalidade desse paciente, ainda mais pacientes críticos, né, que a gente sabe que paciente entubado usa bloqueadores musculares, em função disso eles ficam menos funcionais, né, tem a questão da síndrome do imobilismo, tem pacientes que ficam mais dos 14 dias entubados, né, então tudo isso a gente tem que pensar, né, questões de rotina, de hábito, de contexto, né, a gente não está falando apenas, né, de um ser que chegou naquele espaço, não tem uma história, não tem, né, tudo isso. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né, e tudo isso a gente pensa também para os outros pacientes. Mas o que difere é exatamente isso, é como que a gente vai chegar nesse paciente de uma forma segura, né, a gente tem que pensar sempre na CCIH, né, então tudo isso, assim, isso que mudou, né, então, assim, eu sinto essa insegurança dos TO, mas é uma insegurança coletiva, né? Então, assim, é de todo mundo, né? Então, a gente tem que acolher a todos. É verdade, porque acho que nós somos os profissionais que usamos materiais com os pacientes, né? Porque a psicologia tem ido, mas é uma escuta qualificada, então ela não precisa de material, é só paramentação. O enfermeiro, o médico, é o equipamento que já está lá, que ele já está habituado. Então, a gente precisou se adequar bastante, né? Enquanto você falava, eu lembrei de um exemplo aqui meu, que eu tenho percebido muito, que é assim, eu sou especialista em geriatria, né? E a gente sabe o quanto uma hospitalização para um idoso com demência acaba acelerando algumas etapas. E a gente não tem visto diferente disso, a gente não tem visto uma coisa diferente disso acontecendo, né? Então tem acontecido isso. Eu estou acompanhando uma família que a mãe já tinha uma demência moderada e que passou por um período prolongado de tempo na UTI, entubada, foi uma fase grande de tubo e sedação e curarização, né? Isso que a gente está falando, que são os bloqueadores musculares. Acho que o terapeuta ocupacional tem que entender o que é essas coisas. A gente precisa falar de igual para igual. Sou eu que prescrevo medicamento? Não. Mas eu tenho que entender para que serve um curare, que é um bloqueador neuromuscular. E que isso vai causar uma fadiga, uma fraqueza muscular nesse paciente quando ele começar a sair desse processo, né, de internação, de sedação, de intubação. Então, é importante a gente saber sobre isso. E aí, essa paciente, ela queimou algumas etapas, né? Porque a hospitalização faz isso. Então, é uma paciente que hoje está com uma carinha de uma demenciada avançada. E eu tenho feito essa orientação para a família, né? Porque essa família ela está esperando receber de volta uma pessoa que fazia X coisas. Ela era independente para as atividades básicas da vida diária, mas já tinha algumas as instrumentais completamente com dependência. E agora ela vai chegar também independente para atividades básicas. A orientação é extremamente importante. E o médico não dá conta de fazer essa orientação. Ele fala, olha, vamos ver como ela vai sair assim. E a família pergunta, mas isso significa o quê do ponto de vista de trabalho e de organização do cotidiano, do espaço onde ela vai estar? Então, a filha veio com essa questão para mim. Tatiana, o médico fala, e eu entendo pouco o que ele fala. Eu quero saber, do ponto de vista de trabalho, o que eu vou ter que fazer com ela? Então,
Eu acho que isso é muito da nossa propriedade, é muito do terapeuta ocupacional. Acho que o intuito dessas lives tem sido despertar esses insights nos terapeutas ocupacionais, né? Porque muitos falam, não, eu não estou na linha de frente. Não, peraí, olha, se você vai orientar, se você é um profissional que vai orientar, e a gente estava tendo essa conversa também, meio repetitiva, mas a gente estava tendo essa conversa antes de começar a live, né? Se você vai orientar um paciente que acabou de ter alta por Covid e mudou a questão da funcionalidade dele, sim, você está também na Sim, linha com de frente, certeza. né? Acho que a gente tem que desmistificar Então, esse é um raciocínio isso. interessante E a de gente tem que fazer. desmistificar esse local, né? Porque assim, Opa, o seu som sumiu para mim, Mariana. voltou? A gente tinha uma pergunta que era assim, olha, vocês usam o modelo paliativista associado à funcionalidade? O que podem falar sobre isso? Lio Coelho, uma pergunta da Lio Coelho, ou do Lio Coelho, não sei. Você quer responder? Começa respondendo. Eu posso começar um pouco, contextualizar um pouco, né? Eu acho que por eu estar dentro, assim, a minha equipe está dentro da UTI, né? Então não tem como a gente falar de UTI e desconsiderar as questões dos cuidados paliativos, né? E de fato acontece essa questão da funcionalidade paliativista, sim, né? Mas eu acho que ainda é um estudo muito novo, no sentido da compreensão, né, da própria equipe e da equipe multi também. Eu não sei como funciona no seu hospital, mas a gente falar um pouco de funcionalidade paliativista como que eu posso dizer? É, ainda é assim, não é algo muito positivo nesse sentido, né? É. Parece que você está desvalorizando a questão da funcionalidade do paciente, né? Muito nesse sentido. Olha, eu também tenho esse mesmo pensamento, viu, Mari? Eu acho assim que a escala de funcionalidade paliativista, para quem não conhece, é o PPS, tá? Que é a escala de performance paliativa. Essa escala, inclusive, foi validada no Brasil pela doutora Maria Goretti, que é a diretora do cuidado paliativo lá no hospital que eu trabalho. Então, essa escala, ela é uma boa escala para pessoas que têm doenças crônicas e estão em fase ativa de morte, que é diferente do paciente com Covid, que o médico induz um coma porque, entre aspas, né, é por causa da sedação, por causa do tubo, e aí a gente considera errado essa funcionalidade, viu? Então, por exemplo, o paciente, essa escala vai de 100 a 10%, né? 0% seria a morte. Então, um paciente que está entubado, curarizado, que é esse bloqueio neuromuscular, sedado, com ventilação mecânica, ele é um PPS 10%. E aí, geralmente, a escala de performance paliativa, ela sempre cai. E esse paciente, a tendência é justamente o contrário. Então, não se aplica muito. Eu achei que ela não cabe muito neste modelo do atendimento ao paciente de Covid. Não sei se de repente a pessoa que perguntou quer interagir um pouco mais com a gente, não sei se está ainda na live, mas eu achei que não cabe um pouco, não dá para a gente pensar isso. Mas o que dá para a gente pensar, daí? A gente tem um caso lá no hospital, que é uma paciente que já vinha numa escala TPS decrescente, porque ela já tinha uma doença neoplásica de base. Então, assim, era uma paciente que já estava no PPS 40, 30, já tinha bastante dependência para as atividades funcionais. E aí é uma paciente que pega Covid. Quer dizer, ela tem ela estava vindo lá devagarzinho na carrocinha dela, ela foi atropelada por um trem. Então, esse PPS te dá indícios de como essa paciente vai evoluir, né? Que no caso é mal, infelizmente. Então, não sei, foi o único pensamento que eu consegui fazer pensando na escala de performance paliativa, na Sim. questão funcional. Não sei se você concorda comigo, Mariana. Concordo. Eu esqueci até de pontuar uma coisa para vocês, assim, que a UTI lá do meu hospital, ela é uma UTI de pacientes crônicos também, né? Então, a gente recebe pacientes que
crônicos, né, que de alguma forma tiveram contato com o Covid. Cadê a Tati, gente? Sumiu. Opa, tô aqui, tá me ouvindo? Tô, mas não tô te vendo. Meu Deus do céu, que loucura é essa, gente? Mas daqui a pouco, vamos falando que eu acho que uma hora dá certo. Uma hora você aparece. Uma hora eu me apareço, que horror. Olha, pessoal, desculpa, viu? Ah, não, eu virei a câmera. Foi, você virou a câmera. Eu virei a câmera. Estão vendo o seu computador. Isso. Aí, tô aqui. Bom, vocês Aí, viram que eu Tati, tô... eu acho que a gente pode dar uma enxugada agora e dar um resumão do que a gente, ou no seu hospital também, lá, o que a gente pensou para a gente estruturar como condutas, né? Eu sei que vocês construíram uns kits bem legais, né, para vocês entregarem para os pacientes, né? Tá. Olha, que eu acho que tem a ver... que a gente fez um tripé para a gente conversar com vocês, só para saber mais ou menos em que pé que a gente está dessa conversa. A questão da preparação, da resposta, né, são os nossos procedimentos, e da recuperação, que a gente ainda não chegou. Então, pensando em questão da resposta, que seriam os nossos procedimentos. Nós começamos a pensar que tipos de pacientes iam ser encaminhados para o terapeuta ocupacional. E aí, foi um pensamento difícil, porque a gente ficou pensando, gente, quem vão ser esses pacientes, né? A gente não sabia quem iam ser os pacientes. A gente ouvia falar que os idosos eram o grupo de maior risco, mas não foi só o que a gente viu, tá? Então, a gente começou primeiro a ver quem iam ser esses pacientes. E aí a gente elaborou uns kits de atividades. E a ideia desses kits é a gente facilitar um pouco esse período de internação dessa pessoa no hospital, pensando que é um período de ruptura da rotina, portanto, inerente do trabalho do terapeuta ocupacional, pensando um pouco que esse paciente está sozinho, sem visita, este paciente está em isolamento social, tá? Então, a gente pensou aí em materiais que pudessem contemplar todos os públicos, todos os tipos de pacientes que a gente atenderia. E aí nós elaboramos os kits, tá? O kit 1, bom, a gente teve todo o cuidado da CCIH lá, né? Material, a gente entrega num plástico, com uma caneta, isso não sai do quarto do paciente, só sai quando ele vai embora ou vai a óbito. Mas esse material não roda pela enfermaria, então não é uma coisa que eu deixo depois eu saio no outro quarto, não pode isso, né? E aí, então, a gente tem o kit 1, que, resumindo, é um kit que proporciona atividades de reflexão, pensando em ressignificação do cotidiano para depois da alta, né? Então, a gente já começa a abordar um pouco essa questão do pós-alta, uma atividade de um espaço para escrever as próprias angústias, pensando um pouco em quanto a gente sabe que escrever o que a gente está sentindo, concretizar a ação, e a gente usa muito isso na terapia ocupacional, né? O quanto isso facilita o entendimento daquilo que você sente, daquilo que você está pensando. E atividades de expressão também. Então, tem um espaço que ele pode escrever para a família, para a equipe, enfim. Além de atividades de estimulação cognitiva e de orientação de tempo, que tem um calendário também, né? Tem mensagem positiva. Então, esse é o kit 1. O kit 2, eu vou falar tudo, depois você conta o seu, hein? O kit 2 é o kit que também tem atividades de estimulação cognitiva. A gente foca bastante também já na questão da estruturação da rotina pós-pandemia, pós-alta, nessa questão dos projetos e ressignificação do cotidiano. E o kit 3, isso vai depender quando que eu entrego 1 ou 2 ou 3, conforme a semana que o paciente está, tá? A gente tem 5 andares de enfermaria Covid e temos 5 dias da semana, então a gente acabou dividindo desse jeito. Segunda eu vou num andar, terça no outro, quarta no outro e assim, tá? Então, e o kit 3 é um kit que proporciona
também atividades de estimulação cognitiva, que a gente viu que eles gostam muito, além de uma troca do cuidado. Porque nesse kit a gente proporciona que o paciente cuide um pouco da equipe, com palavras, com elogios, né? Porque é um paciente que está mais perto de ter alta, então é um paciente que está podendo se comunicar mais com a equipe. Então tem sido muito bacana. Fora isso, a gente agora tem um carrinho, que a gente sobe de carrinho. Terapeuta ocupacional, a gente gosta de coisas, né? Então a gente agora sobe com carrinho, com livro, com revista, com creme, com objetos de higiene pessoal, porque a gente recebeu doação, e às vezes é isso que a pessoa fala, puxa, eu queria tanto escovar meu dente, mas eu não tenho uma escova de dente. Peraí, que a gente arruma aqui uma escova de dente já. Tá? Então tem essa questão importante aí que a gente proporciona independência e autonomia a partir deste material. E aí a gente também colocou o kit cores. A gente agora já está no kit cores, que é um kit que as pessoas podem pintar. Né? A gente pensou em fazer um pouco de atividade lúdica, um pouco de colocar um pouco de cor nessa internação. Conta você. Que legal. Não, eu adorei a ideia de vocês dos kits, assim, eu achei incrível. Ainda mais para esse contexto de enfermaria, né? Cabe muito bem esse tipo de atividade, né? É verdade. E é muito legal a gente conversar isso, assim, porque o tanto que a atuação da Toela é ampla, né? Porque eu pensar nesses kits, assim, na UTI já seria um pouco mais complicado, né? Por toda a questão, né, do local, né? A gente, assim, o ambiente da UTI, ele é um ambiente diferenciado, sim. Né? Então, tem pacientes que estão hemodinamicamente instáveis, com uma doença ameaçadora de vida, né, que seguem uma rotina extremamente restrita, né, que eles são muito mais hipoativos do que pacientes que estão dentro de uma enfermaria, né? Então, o nosso pensamento dentro da UTI COVID é muito mais voltado para as questões de funcionalidade mesmo, né? Em como a gente vai recuperar, né, ou até mesmo fazer uma manutenção dessa funcionalidade, né? Então, a gente pensa muito na questão da mobilização precoce, na utilização de tecnologia assistiva. Então, a gente fez os kits dos coxins, né, que a gente depois fez um manual e enviou para mais de 150 TOs do Brasil, né, e muita gente agradeceu porque a gente não tem um manual, né, de como fazer as coisas, a gente vai criando, né? Nossa equipe recebeu, nossa equipe recebeu. Aliás, eu preciso te agradecer, então. Isabelle, depois me confirma. Então, assim, a gente vai testando, né? Conhece o material e aí leva para o CCH aprovar e aí a gente fez. Deu tudo muito certo. A questão da AVD é uma coisa que a gente prioriza muito dentro da UTI, né? Por conta da rotina. Então, assim, o paciente que entra na UTI, a questão da singularidade do paciente, ela é muito diminuída, né? Então, isso é muito ruim, né? Então, a gente leva essa AVD como potencializador de toda a ação humana dentro desse espaço, né, que é muito importante. Então, o paciente, através da sua própria AVD, ele se torna protagonista do seu processo de saúde e doença. Né? Então, isso é muito bonito de se ver, né? Isso é muito TO. Então, por isso que eu não consigo imaginar a gente fora desse cenário. Né? Para mim é muito difícil. Outra questão que é muito importante também que a gente faz é o gerenciamento não farmacológico do delírio, né? Que quando os pacientes saem do tubo, de fato, eles estão totalmente desorientados. Né? E um dificultador para a gente neste momento é não ter o acompanhante. Porque o acompanhante, ele situa o paciente, é um rosto familiar, né? O paciente, ele olha para o acompanhante, ele lembra de uma rotina, né? Então, isso para a gente é muito, dificulta muito o nosso trabalho, né? Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho muito eficiente, né? Através dessa questão não farmacológica. Que é um pouco do que eu tenho tentado fazer agora na UTI, com esses áudios, porque a gente não tem justamente... Esse caso dessa paciente que foi estubada, ela estava super confusa, eu fui lá e coloquei o áudio do marido dela. Você precisa ver como ela conversou comigo, ficou concentrada. Eu consegui gravar um áudio dela para o marido depois. Assim, com um discurso coerente, tudo isso, sabe? Também. As questões do rebaixamento do nível de consciência, né, que a gente pode moderar isso e amplificar as questões, potencializar nosso cognitivo com a estimulação, né, que é muito importante. Então, a gente esquematizou algumas atividades,
né, e plastificou tudo direitinho para que fosse higienizável, que a gente pudesse reutilizar, para a gente ter essa estimulação cognitiva dentro da UTI, né? E a questão do uso da comunicação alternativa, que não é uma coisa só da TO, né? Mas antes ela era pouco valorizada, né? Posso dizer assim. E hoje em dia ela está sendo primordial para o tratamento desses pacientes, né? Por conta de todas as questões que envolvem mesmo o estar internado com Covid. Né? Então, os pacientes, de fato, eles não podem fazer muito esforço, né? Tem questão da conservação de energia também, que é primordial. Né? Uma questão que é muito, que a gente tem que pensar é que tudo que a gente tem que ser muito bem calculado, né? Então, assim, a gente vai pensar numa AVD, então a gente começa o AVD com MED baixo, né? Então a gente calcula os METs dessa AVD, o que o paciente pode fazer nesse momento? Nesse momento é escovar o dente, que é o MET 1,5. Vai progredindo nisso, empoderando o paciente nesse cedo. Mari? Oi, travou aqui. Travou, mas você voltou, pode continuar. E aí, assim, dentro disso a gente tem tido muitos elogios, assim, né, da própria, e um agradecimento, assim, dos pacientes que acho que não tem dinheiro que pague, né? Eu acho que você se ver ativo, né, nessa situação que eu digo até de fragilidade, né, é muito importante, né? Então, a gente tornar esse paciente ativo e pensar nele como progredir em suas atividades humanas, voltar ele para a rotina, né? Isso é muito importante. É verdade. Nossa, tem feito muita diferença, né? Ontem, na live que eu fiz do pessoal do IFRJ, que aliás a Márcia estava aqui na nossa live, a professora, a Márcia Assis, eles me perguntaram se o atendimento da terapia ocupacional tem diminuído de internação dos pacientes. E eu claramente tinha essa resposta na minha cabeça. Não, isso não. Mas a qualidade do atendimento, gente, não tem comparação. Assim, até com hospitais particulares aqui de São Paulo, por exemplo, que hospitais de primeira linha, que não tem terapeuta ocupacional ou na enfermaria, ou não tem terapeuta ocupacional na UTI, tem esse gap, que é das coisas que a gente está falando, que o paciente pode se beneficiar de tudo que você falou aí, que você faz, do que eu falei que dá para a gente fazer no paciente na enfermaria. Então, eu acho que a gente precisa explorar esse nicho de trabalho, a gente precisa pensar o quanto a gente tem de mão de obra, que a gente não de mão de obra, que o quanto a gente pode explorar nesse nicho que a gente não sabia que ele existia e que a gente acabou descobrindo junto com essa doença, né? Exatamente. Então, eu acho que até pensando até no nosso roteirinho aqui, na questão da recuperação, que é o que a gente precisa desenvolver um protocolo de respostas, né? Então, a gente precisa padronizar essas coisas que a gente tem feito, não sei se padronizar, mas talvez listar esses procedimentos, né? E pensar em como sai esse paciente depois de uma internação dessa, né? Você já teve contato com o paciente depois da alta? Como é que foi para você? A gente teve contato com pacientes, mas que não foram pacientes de UTI. Então, a gente não teve essa devolutiva, não, de como eles estão. Mas, pensando nisso, já dando um passo à frente, a gente fez um POP, né, que é o protocolo operacional padrão, para quem não tem muita afinidade nisso, com uma reabilitação neurofuncional pós-Covid, né? Então, a gente está nesse pé, né? A gente está andando, pensando como que esses pacientes vão voltar. Porque, assim, a gente vê como ele sai naquele momento, né? E, de fato, existe uma questão de funcionalidade extremamente rebaixada, né? Nível de cognição também. Né? Então, assim, a gente não está tendo essa devolutiva de volta, mas a gente sabe que alguma hora esse paciente vai voltar sim. Né? Até por outras questões. A gente está vendo crianças com muita síndrome, né? Voltando questões neurológicas também associadas. Né? Então, de fato, assim, a gente não tem esse retorno, né? Assim, ainda não chegou este momento para gente. Mas a gente está se preparando nesse sentido de que esse paciente, sim. E vocês pretendem
esse pop, Mari? Com certeza. Com certeza. E eu acho que assim, não é. Eu até penso que deveria ser uma coisa coletiva, uma construção coletiva mesmo. Experiência única de só um hospital, sabe? Eu acho que todo mundo que está nessa linha de frente deveria se juntar e trazer suas impressões, porque Sem saber de pedir ajuda. Você voltou, Mari? Voltou? voltei. Uhum. Então tá bom. Olha, tem aqui uma pergunta do próprio Naum, é aqui. Pensando pós-alta, existe recomendação estruturada pela terapia ocupacional para fornecer a essas famílias? Existe agendamento de retorno para avaliação ou encaminhamento aos demais serviços da rede de saúde? Existe encaminhamento para atenção básica, no meu caso. Né? Então, eles são encaminhados para um retorno para atenção básica de saúde, sim. Mas a gente sabe que, pelo menos aqui no DF, os TOs não estão presentes em todos os lugares, ainda mais nas UPAs, não tem TO aqui. Né? E acho Tá. que é uma coisa que a gente ainda tem que correr atrás. Mas o retorno que eles estão tendo é esse, o encaminhamento que eles estão tendo é esse, para visitar depois de um tempo a atenção básica. Tá. No hospital que eu trabalho, os médicos com mais de 60 anos foram realocados para o serviço de telemedicina. Então, esse paciente ele não volta para o hospital de retorno, porque o hospital hoje é um ambiente super contaminado, mas ele recebe esse atendimento via teleatendimento, e a gente já sabe que tem profissionais da fisioterapia fazendo esse teleatendimento, e nós estamos tentando introduzir a terapia ocupacional também nesse teleatendimento, para identificar essas demandas que porventura podem acontecer por causa de uma sequela, e aí para poder atuar e fazer uma orientação específica. Então, acho que a gente tem que pensar nessa questão da recuperação, além da recuperação que a gente, em algum momento, vai precisar retomar, né, dos atendimentos normais, e aí esses pacientes já podem entrar nesse protocolo também, né? Ótimo. E, Tati, Tá. assim, na sua experiência, assim, já para encaminhando para os finalmente, como que você vê essa essencialidade, assim, do terapeuta ocupacional nesse cenário? Olha, eu acho que a partir de agora, a gente abriu um espaço que a gente vai precisar, as pessoas vão precisar considerar o nosso trabalho. Né? Hoje a gente estava na diretoria, a gente foi pegar uns livros de doação, e a diretoria do hospital, a diretora do hospital chegou e falou: ai, meninas, olha, a gente vai agora ver se consegue comprar um telefone específico para vocês, porque a gente está usando o nosso celular para fazer esse trabalho, né? E aí a gente não consegue pensar. Tem coisas que a gente. Uma coisa que ela falou legal é que, assim, tem coisas. Ela falou assim: tem coisas que agora a gente tem ideia, a gente pensa, e a gente pensa que pode ser a TO. Então, isso foi uma coisa muito legal, né? Assim, inclusive, ela falou para mim assim: Voltou. oh, desculpa. Enfim, eu estava comentando que, assim, aí tudo que ela recebe de doação lá, ela pensa: nossa, como será que nós vamos distribuir isso? Quem será que pode fazer isso? E aí ela sempre pensa na terapia ocupacional. E era um profissional completamente apagado na instituição. Por mais que a gente tentasse fazer mil coisas, assim, a gente não se fazia visível. Então, acho que essa questão da essencialidade do terapeuta ocupacional veio para ficar. Como que tem sido a sua experiência nessa questão? Eu concordo contigo, né? Acho que o mesmo fenômeno aconteceu nos dois locais, a questão do reconhecimento da equipe, né? Isso é muito legal, né? Mas uma questão que até a gente conversou é que essa questão da pandemia, ela é um fenômeno, assim, social, né? Então, a gente fala muito da questão do hospital, mas a gente sabe que ela atinge não exclusivamente a área da saúde, né? Então, ela atinge os outros campos também. Então, eu acho que nós, como terapeutas ocupacionais, não só os que estão... tem esse pensamento errôneo, eu acho, né? Assim, eu dando a minha opinião,
né, que quem está na linha de frente é quem está à beira-leito, quem está clinicando, que eu acho que não é o que de fato deveria ser, mas em todos os outros contextos, né? Então a gente tem TO social, a gente tem TO na educação, né? Então a gente está tendo várias demandas assim de alunos que têm alguma deficiência, que não estão conseguindo acompanhar, né, as aulas, né, que estão acontecendo, né, por online. Então, assim, não é só o TO da área da saúde, né? Então, Perfeita, todo mundo, perfeita essa colocação, perfeita. né? Então, assim, são todas as esferas, né? Então, a gente tem que se mobilizar, não como terapeuta ocupacional de alta complexidade, não, a gente tem que se mobilizar quanto categoria, né? Quanto terapeuta ocupacional, porque nós estamos inseridos na comunidade em si. E essa comunidade foi abalada com essa pandemia, né? Então, É. assim, todo mundo, não é só quem está internado, é a família desse paciente, né? Que está em casa esperando, né? Que a Sim, rotina foi totalmente desconstruída. É um aluno que teve uma ruptura dentro da sua escola, né? Um universitário também, altos níveis de depressão a gente está vendo, né? Então, assim, são todas as categorias, todas as as especificidades. pessoas que pararam os tratamentos, né? As pessoas que Exatamente. deixaram de trabalhar, isso, e, gente, que é mais que isso, né? Assim, o trabalho, a ocupação principal dessa pessoa era o trabalho, e ela deixou de trabalhar. Então, eu acho que essa colocação é muito pertinente, a gente precisa pontuar isso com muita clareza, as pessoas estão vendo lá a TO na linha de frente e estão só pensando no terapeuta ocupacional que está lá no hospital, como nós. Mas acho que essa live tem esse objetivo. Então, quem está nos assistindo, a gente pensou, quando foi preparar essa live, justamente nisso, em contar a nossa experiência, mas também dizer que o terapeuta ocupacional que atende pessoas que estão sofrendo pela pandemia também está na linha de frente. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, isso é essencial da gente pensar. A gente precisa cobrar, inclusive, dos órgãos que nos regulamentam, que regulamentam a nossa ação, que eles tenham essa compreensão, que aonde a pandemia afetou, e que não foi só nos hospitais, que tem terapeuta ocupacional trabalhando, este profissional está na linha de frente, né? Então, a gente precisa falar isso aos quatro ventos. Foi ótimo você ter falado para a gente finalizar, acho que com esse pensamento, contar a nossa experiência lá no hospital, mas dizer que a gente tem um entendimento mais complexo e mais amplo, né, Mari? Exatamente. E uma outra questão que é importante a gente trazer, a gente já veio debatendo isso, é que ninguém estava preparado, né? Então, assim, você, terapeuta ocupacional, né, não se sinta diminuído em relação à sua prática profissional, né? Eu acho que é uma construção, nossa construção está sendo em loco, né? E está sendo em loco por quê? Porque, né, nós da alta complexidade, quem está na atenção básica está fazendo teste rápido, né? Tem TO aí na rua fazendo, né? Então, assim, a gente não deixa de ser TO, né? Então, Claro. então a gente está se preparando, né? E a gente vai conseguir muita coisa assim, né? Mas eu acho que a união faz a força, é muito nesse sentido, né? E eu acho que uma TO depende da outra. Eu sempre digo isso, assim, né? Então, assim, eu preciso de um TO social, eu preciso de um TO na educação, né? Porque meu paciente, ele não é só uma pessoa doente, né? Então, assim, eu preciso encaminhar essas pessoas. Então, assim, é essa rede que a gente tem que construir. Então, a gente precisa construir essa TO, né? Diante desse cenário. Né? E de fato a gente tem que ter paciência, né? A gente tem que se empoderar do que a gente, né? Do que a gente consegue fazer, né? E a gente vai conseguir, né? A gente está conseguindo, né? Então, assim, o nosso pedido, né? Eu digo até assim, de inserção em todos os cenários é de uma compreensão maior, né? Que os outros, né? Dos nossos órgãos, né? Das pessoas que estão trabalhando com a gente, da nossa própria equipe, né? Nos aceitem de uma forma que né, a gente pode contribuir, né? E vocês viram na nossa fala, assim, são 2 hospitais, um em Brasília, um em São Paulo. A gente falou de enfermaria, de UTI, né? Mas a gente está falando de material como um todo, né? Então a gente está dentro dessa questão do TO na pandemia, né? Então é muito disso, né? Então é o que a gente precisa conseguir, né? E pensando que é trabalho de formiguinha, né? Então a gente vai trabalhando, se comunicando, vai construindo junto, que é o essencial, né? E aí a gente vai conseguir. Mesmo. Olha, essa live acho que teve um público ótimo. A gente ficou geralmente em torno de 30 pessoas nos assistindo.
Eu queria perguntar, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. E já ir finalizando aqui, que já são 10 para as 9 da noite. A gente tinha programado 1 hora de live, mas como a gente finalizou e começou de novo, a gente ganhou um tempinho aí, né? Acho que enquanto, de repente, alguém pensa alguma pergunta, é importante pensar a questão política da nossa profissão, né? Então, uma ex-presidente, uma atual presidente aí de associação, pensar o quanto que a gente pode, junto com as nossas associações, representatividade, mostrar o quanto aqui a gente veio, por que a gente está aí, qual é a nossa expertise, e a gente precisa das associações para poder cobrar, né, para poder inserir mais profissionais, para poder, de fato, ter uma representação mais forte. Então, acho que pensar que não dá para a gente fica muito sozinho lá, na linha de frente, lá, né? Então, pensar que a gente faz parte de um todo, e aí a gente precisa sempre das nossas associações, né? Isso, Não sei se você concorda, Mari, que é a atual presidente aí da ATDF. Com certeza. E assim, a Abrato DF, ela tá aberta assim a qualquer profissional, não só do DF. Acho que a gente tem tentado até essa comunicação, né, entre as regionais, os profissionais dos outros estados, porque é uma coisa que eu trouxe mesmo, assim, e que eu carrego comigo, essa questão da rede entre nós TOs, que é o que de fato eu acho que é o que nos fortalece, né? Então, né, o que a Abrato DF puder ajudar nesse sentido, eu estou correndo atrás, nós estamos correndo atrás disso, e até mesmo para passar o conhecimento que eu tenho como Mariana, que trabalha no hospital, né? Então, é isso, assim, né? Então, eu queria te agradecer muito, tá? Te aprendi muito com você. Eu que aprendi com você, foi ótimo, Mari, obrigada. Então, E olha, você não passou mal, para quem está nos assistindo, a Mari está grávida, estava com medo de enjoar. tomei 2 remédios antes dessa live, que eu não estava nem falando direito. Ai, gente, acho que foi um bate-papo muito legal. A gente não ficou tão presa assim no script, mas acho que a gente pôde trocar várias ideias e crescer junto. Acho que é isso que a gente precisa. E eu acho que a gente não pode abandonar esse hábito que a gente está criando agora das lives, mesmo depois que a pandemia passar, porque vai passar, tá? Sim, Acho que essa tem sido a mensagem que a gente está mandando para os nossos pacientes, né? Que a pandemia vai passar, mas o aprendizado que a gente está tendo agora é um ganho, né? Tem sido, assim, incrível, incrível. O meu dia precisava ter mais horas, mas tem sido incrível o trabalho. com certeza. Então tá bom, acho que a gente finaliza aqui, né? E Você quer obrigada a mandar uma mensagem? todo mundo que nos escutou, né? Que tirou seu tempinho para nos escutar. Isso é muito importante também. É verdade. Obrigada por todo mundo que esteve presente aí, viu? Então tá bom, querida. Um super beijo. Beijo. Olha, pessoal, vai ficar gravado na página do Crefito 11 essa live. E eu também vou deixar o link na minha página do Instagram. Tá bom? Então é isso. Beijão, tchau, tchau. Super obrigada. A gente precisa fazer um agradecimento especial para você também, Sim, né? Que foi o nosso bastidor e idealizador dessa live, viu? Um beijo, então, gente. Até a próxima.